meninos compartilharam conosco, momentos especiais aconteceram nesse lugar. A multiplicação dos peixes, que está descrito por Mateus, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para o deserto. Ele tinha acabado de receber a notícia que João Batista tinha sido morto por Herodes, aquele que o antecedeu, aquele do qual ele disse: entre os profetas nascidos de mulher não há como João Batista. Além disso, eles tinham um parentesco. Jesus tinha acabado de receber a notícia de que João Batista tinha sido brutalmente assassinado. Ele não só morreu de causas naturais, ele foi decapitado. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nessa descrição de Mateus, na perspectiva que Mateus oferece para a gente vê um homem com um coração dolorido. Jesus sofreu o impacto da notícia da morte. Gente, Jesus, homem, sujeito a todas as nossas emoções. Mesmo sendo Deus, ele estava sujeito a todas as emoções, ele estava vestido da nossa carne. Logo, tudo que isso implica estava sobre os seus ombros. Então você imagina, você está aqui nesse congresso e você recebe uma notícia desse tipo. O que você vai querer fazer imediatamente? Você quer ir embora, você quer pegar um avião, ir embora, enfim. Acabou, não é assim? Quando essas notícias chegam, elas são devastadoras. Com um bolo compressor. E depois precisa ser reconstruído. Né? Quem aqui já perdeu pessoas muito próximas sabe do que eu estou falando. Algumas numa profundidade que eu espero não descobrir. Como a Edmeia, como a moça que você falou. Sorriso. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Tá lá na escada. Ela com a mãe dela. E algumas de vocês aqui que viveram tantas perdas mais próximas e tão dolorosas, inomináveis. Jesus recebe a notícia e se retira. E tentando fugir das pessoas, ele encontra uma multidão. E ele não voltou atrás. Ele foi em frente e curou os enfermos e continuou se compadecendo das multidões quando elas tiveram fome. Quando os seus discípulos trazem mais um problema, ele fala: não, vocês não vão discutir, vamos dar comida. E o que me chama a atenção, além da compaixão e de Jesus ter colocado a dor de lado, né? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai doendo mesmo. Continua indo doendo mesmo, vai doendo. Vai doendo, vai com medo, mas vai. A gente não pode se deixar paralisar pela dor e pelo medo. Sim, existe um momento de você viver o luto, né?
não se render a ele. Existe um momento de você ficar sozinho, mas não se isolar. Porque tem gente que sofre numa dor tal que ela se isola de todo mundo e briga com Deus. E gente, se a gente brigar com Deus, como é que a gente vai ser restaurado? Ele fez a ferida e ele a ligará. Não há possibilidade de cura por nós mesmos, gente. Até aqueles que ainda não tiveram a revelação do Senhor, é o Senhor quem as cura do luto. Porque não tem condição de um ser humano sobreviver à perda de um filho se não for pela misericórdia do Senhor. Não tem condição de sobreviver à viuvez quando há uma conexão muito grande nesse casamento. Outro dia eu estava pensando, estava brigando com o João porque ele não estava se cuidando muito bem, não. Eu falei, você está proibido de me deixar viúva? Porque eu não consigo nem pensar. A gente é tão um parte do outro que eu não sei como é que seria a minha vida sem ele. Eu oro para Deus levar os dois. A gente uma vez fez essa oração, ou seja, eu levo os dois, os meus filhos. Que é isso? Vocês querem deixar a gente órfão de pai e mãe? E de pais, e de mães, e de irmãos, e de amigos. Tem amigos que passaram pela minha vida que partiram, mas a marca, a presença deles foi tão forte em mim que quando eu me lembro, em dias mais melancólicos, até hoje eu choro de saudade. Assim que eu quero fechar com você. Você nem me fala uma coisa dessa. Nós vamos todos ser arrebatados. Isso aí. Mas enfim, mas a gente não pode se deixar paralisar. Jesus não se deixou paralisar. Ele estava sofrendo? Gente, ele estava sofrendo. João Batista foi morto. Gente, pensa nisso. João Batista não foi apenas morto, ele foi morto, brutalmente, assassinado, injustamente. Ele estava falando a verdade, ele estava denunciando o pecado e ele estava convocando ao arrependimento. Ele morreu no cumprimento da sua vocação. Então isso dói 3 vezes. Dói porque morreu decapitado, que morte terrível. E dói porque morreu injustamente. Dói porque estava fazendo o que é certo. Ele estava fazendo o legítimo, ele estava fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Mas Jesus foi doendo mesmo e curou aquela multidão. E não apenas curou, alimentou a multidão. E o que me chama a atenção é que Jesus não falou: traz os pães e os peixes que eu vou multiplicar. Multiplica! Ele deu graças. O que o texto diz é que ele deu graças. Quando a gente começa a agradecer, a gente antecipa o milagre. Gente, a murmuração, o questionamento, a briga com Deus. Eu sei que tem momentos que a gente vive coisas tão difíceis que a gente fala: oh Deus, por que eu estou passando por isso? Né? Também isso é humano. Mas sabe, tem gente que fica pelejando contra Deus, sabe? Como se a gente pudesse fazer isso. E a gente vai brigando com Deus, a gente vai responsabilizando Deus. E lá dentro da gente, às vezes a nossa boca não fala, mas a gente fica ressentido com Deus. E ressentidos contra Deus, como é que seremos curados? Ô, gente, a gente tem que se voltar para o Senhor na nossa vida. E aí, pensando nisso e nesse texto, Jesus deu graças e nos ensina, né? Quando a gente dá graça, gente, a minha oração pelos meus filhos é assim: obrigado pela obra que o Senhor já está fazendo. Amém. Eu posso não estar vendo, mas ele está trabalhando. Ah, tá. Eu não tenho dúvida disso. Então, ao invés de você gastar tempo murmurando, investe o seu tempo agradecendo. Mas não é só da boca para fora, não. Deixa o Espírito Santo gerar em você o coração grato, o coração agradecido. Porque, gente, eu vou te contar de experiência própria. A vida fica muito mais bonita quando a gente tem o olhar de gratidão. Tudo toma cor. O sabor é outro, a companhia, o desfrutar. Gente, a vida é linda. Aleluia. É linda demais. Olha que privilégio que a gente está tendo. Olha isso. Na mesma praia. Ô, gente, pensa nisso. Mas às vezes você tá assim: ai meu Deus, não tem um banco pra sentar aqui. E a gente começa a enfatizar o que não tá bom e o que está bom. O cuidado de Deus, a providência de Deus. Você só chegou aqui porque você anda, você respira, você está falando. Entendeu? O que é pra gente valorizar, a gente minimiza. E o que é pra gente relevar, a gente maximiza. E a vida fica um peso insuportável.
Aí a gente vai para outro texto, que também aconteceu aqui. E a gente pensa, gente, os discípulos estavam devastados também. Eles não perderam só Jesus, eles perderam... Eu fico imaginando a confusão da cabeça deles no sábado. Peraí. Ele não acalmou o mar? Acalmou. Ele não andou sobre as águas? Ele não ressuscitou Lázaro? A gente teve alucinação? Não, todo mundo viu a mesma coisa. Como é que ele morreu daquele jeito tão brutal e violento diante dos nossos olhos? Se ele era o Filho de Deus, por que ele não se livrou? Gente, entenda, esses meninos não tinham a plenitude de tudo que estava acontecendo, como nós temos hoje. O entendimento. Estava tudo misturado na cabeça deles. E com a dor de ter perdido outro amigo, porque Judas se matou. E Judas foi um Judas para nós, mas era o amigo deles, que andou com eles 3 anos. Comia com eles. Podia ser, sabe aquele amigo rabugento? Aquele amigo que tá desperdiçando dinheiro, vai fazer uma dieta, sabe pô? Eu vejo Judas assim, aquele cara assim meio... Que os caras, gente, por que o Judas não se envolve mais? Vem o Judas. Olha lá, vem o Judas. Por que não tá desperdiçando esse perfume? Vamos usar esse perfume. Ai, cala a boca, Judas. Deixa a mulher adorar. Entendeu? Então, mas cada um deles tinha uma característica. Pedro também dava as pisadas na bola dele, falava coisas que não devia. Mas eles, até ali, eles eram homens andando juntos, comendo juntos, partilhando a vida. Como a gente está aqui em 10 dias, eles ficaram 3 anos. É muita vida, hein? É muita história, hein? É muito quilo de sal, hein? Sal, né? Então, eu não acredito que os discípulos estivessem sofrendo apenas pela morte de Jesus, mas pela traição de Judas e pela consequência da traição, porque Judas se matou. Então você imagina como é que esses caras... A vida deles virou de cabeça para baixo de repente. Ficou tudo lindo, esse é o Messias de Deus, vai reinar! Porque na cabeça do judeu era isso. O Messias vinha estabelecer, restituir um novo reino em Israel, mas na perspectiva humana, não na perspectiva espiritual, que é muito mais poderosa e eterna. Um reino eterno. E aí, imagina agora esse contexto. Jesus já morreu, já se apresentou a eles. Mas aquela coisa está dentro do coração, ele está pairando no coração. O que vai ser agora? E eu fico imaginando Pedro especialmente, porque Pedro negou. Você já decepcionou alguém que você ama muito? Falou uma bobagem para alguém que você ama muito? Você já viu como é que a gente fica? Agora, alguém aqui já teve a experiência de falar uma bobagem e essa pessoa morrer logo depois, você não tem tempo de consertar? Você já pensou o que é isso? No jardim, Pedro falou para Jesus, não, de maneira... Aqui, nós, se for preciso, nós vamos morrer por Senhor. Ele e os discípulos, todos eles falaram, não, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Depois chegaram lá no Getsemane, dormiram, depois cortou a orelha de Malco, quer dizer, ele deu uma mancada uma atrás da outra. Jesus adverte eles, guarda essa espada, você vai morrer pela espada. Corta a orelha de Malco, fica desesperado, vai acompanhando Jesus de longe, não de perto, de longe. E quando você pensa que nunca conheci, não sei quem ele é. E o galo canta. E Jesus é crucificado. Gente, eu não consigo mensurar o que Pedro, sentimental como eu, sanguíneo hemorrágico, não consigo imaginar como ele estava. Mas me chama a atenção. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez, o texto de João 21, aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Gente, por que todos eles foram atrás de Pedro? Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia não está dizendo isso, tá, gente? Esse é porque eu aprendi a ler a Bíblia igual a Edmé me ensinou a ler a Bíblia. Entra no texto, Helena. Dá cor, sabor, cenário para a história. Eu fico imaginando que Pedro estava tão para baixo, tão depressivo, que os caras falaram, vamos com você. Também vou. Nada de deixar Pedro sozinho, já perdemos Judas. Chega junto aí.
É totalmente possível que isso tenha acontecido. Judas pôs fim na própria vida diante do desespero. Pedro estava depressivo. Eu fico imaginando a angústia dele. Até aqui, Jesus não tinha se dirigido a ele especialmente sobre o assunto. Imagina, Jesus ressuscita e não toca no assunto. Ah, será que ele é Deus? Será que... O que ele está pensando? Será que ele viu? Será que ele sabe? Ele sabe, ele é Deus. Eu fico imaginando a confusão de Pedro. É tanta, a gente vê isso tanto na vida de Pedro, que quando Jesus chega na praia e pergunta para os pescadores que não estavam muito longe da praia, dava para ouvir a voz de Jesus. E eles estavam no mar tentando pescar, não tinham pescado nada, e Jesus fala com eles. E eles falam, não pegamos nada, joga a rede de tal lugar. E eles, na mesma hora, que João diz, é o mestre. E quando João diz, é o mestre, aquele a quem Jesus amava, diz, é o mestre. Pedro pula. Pedro estava nu. Ele cata uns panos lá e pula na água. Ele não esperou o barco vir para mar. Isso mostra pra gente a sede, desespero de Pedro. É o mestre. Eu quero falar com o mestre. E Jesus cozinhando para eles na areia. Jesus sempre chamando para a mesa. Lá na multiplicação dos pães não tinha mesa, mas ele providenciou para que sentassem na relva. E dividiu, outros textos dizem que dividiu em grupos. A proximidade da comunhão. Não é cada um por si, não. A proximidade da comunhão, ele separa por grupo. Ah, já que a gente não tem mesa, comunhão a gente vai ter. Senta junto, come junto, estejam juntos. E quando ele chama Pedro para reconciliação, ele chama Pedro para a mesa. Areia, a brasa, o pão. De novo, peixe e pão. E ele traz Pedro e ele levanta Pedro. Tu me ama. Esse é o nosso Senhor, que não tem vingança. Jesus podia ter falado, eita Pedro, hein? Investi em você, Pedro. Em todo lugar que eu levei um grupo seleto, você estava junto, cabeção. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos você, Pedro. Ele podia ter feito isso? Às vezes você está aí carregando um defunto. Alguém que você investiu muito, que te traiu, te decepcionou, e você está arrastando essa pessoa atrás de você. Você fala, não, eu perdoo, eu não quero ver a cara nunca mais. Perdoa não. Jesus não só perdoou Pedro, Jesus veio e entrega para Pedro uma missão. Jesus levanta Pedro. E é isso que ele quer fazer através de nós. Nós não podemos ficar presos ao sentimento de vingança, porque ele vai nos destruir. A querer devolver para o outro a dor que ele nos causou, isso vai nos destruir. E nós não podemos ser paralisados pelo medo ou pela nossa dor, como Jesus não foi quando ele compartilhou os pães e peixes. Que o nosso mestre seja de fato nosso mestre. Não apenas que a gente leia as suas palavras, mas que essas palavras, elas comecem pelo poder do Espírito Santo atuando em nós, gerar em nós uma nova atitude prática. O Evangelho é para ser prático, não é para ser ah, que lindo, a gente está aqui na mesma praia, Mar da Galileia, debaixo dessa árvore, e você volta para casa, ou então você chega ali no ônibus e dá uma resposta atravessada. Ou então você fica assim, fulana falou assim comigo no café da manhã. E você vai remoendo. E as embaixadas do inimigo vão se expandindo em você. O Senhor tem que se expandir em nós até que não reste lugar para as embaixadas do inferno. Amém? Então se você tem alguém para perdoar, perdoe. Porque se Jesus nos perdoou, Ele, o perfeito, nos perdoa todos os dias. As misericórdias do Altíssimo se renovam sobre nós todas as manhãs. Por que você está dando tempo pessoa vir cativeiro? E se você está sendo paralisado pelo medo ou pela sua dor, se ela te impediu de continuar florescendo, a poda é para você dar mais fruto. Agora tem gente que é para ser poda, vira corte. A pessoa se recusa a crescer, porque a amargura toma conta.
e mata. A amargura mata. Então que a sua dor não te paralise, que o medo não te paralise, que você continue semeando, sendo instrumento de cura, sendo instrumento de restauração, alimentando pessoas, reunindo pessoas, conectando pessoas, resgatando pessoas e falando para as pessoas, sempre vai haver esperança, que tem uma mesa. E o Senhor chama a gente para a mesa. Amém? Ele chama a gente para reconciliação. E Ele nos levanta. Que você faça isso. Tem pessoas que o Senhor vai te autorizar. Olha, essa pessoa é para você liberar, é para você abençoar, é para você perdoar de todo o coração. Mas não é para você andar junto. Existe isso. Mas o perdão tem que ser genuíno. Deixa a pessoa aí livre. Você livre, ela livre. Peça o Senhor para te capacitar. Peça o Espírito Santo. Quando eu tive que perdoar o meu tio que me molestou sexualmente, eu não encontrava força em mim mesmo. Eu falava, Deus, mas essa é uma injustiça. Foi ele que é culpado, eu fui a vítima. Porque o abuso é o seguinte, nos primeiros tempos você se sente culpado. Depois que você tem o entendimento do que aconteceu, você se vitimiza. Na verdade, gente, tanto o abusador quanto o abusado são vítimas. Um prisioneiro de Satanás e um sendo aprisionado por Satanás. Eu não consegui perdoar, não. Aí o Senhor, Jesus, o mesmo que me perdoou, falou comigo, é para perdoar. Senão eu não dou conta. E ele falou, mas eu dou. E eu moro em você. Então eu comecei a orar. Espírito Santo de Deus, eu não consigo perdoar. Me conduz pelo caminho do perdão. Eu escolho, eu não estou sentindo, mas eu escolho, em nome de Jesus, entrar pelo caminho do perdão. Aí, às vezes eu me lembrava daquela situação e eu falava, não, Satanás, você não vai colocar um fardo nas minhas costas que Jesus, eu já deixei aos pés de Jesus. E eu declarava mais uma vez alto, eu perdoo meu tio em nome de Jesus. Ele está perdoado em nome de Jesus. Eu não sentia nada, mas eu declarava com a minha boca. A palavra tem um poder criador. Aleluia. Eu perdoo meu tio em nome de Jesus. E aí foi um processo. Aconteceu algumas vezes, durante algum tempo, que eu não sei mencionar quando. Um dia, que eu não tinha frequência de ver esse meu tio. Um dia eu encontrei com ele na casa do meu pai. E quando eu vi, eu tratei ele assim com a maior espontaneidade. Ei, tio! Tipo, um tio que eu não via há muito tempo. Ei, tio! E beijei o rosto dele. Quando os meus lábios tocaram o rosto dele, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Eu trouxe você. E o que isso gerou, Janira? Ele entregou a vida dele para Jesus. Deus fez tudo novo. Normalmente, o abusador, ele também foi abusado. Né? É uma teia maligna. É claro que é um crime, tem suas implicações e punições. O meu prescreveu, né? Mas aleluia, é possível porque Jesus mora em você. Então a partir do momento que Ele está em nós, Ele nos capacita, Ele nos fortalece e Ele nos conduz. Amém? Amém. Amém. Então feche seus olhos aí. Glória a Deus. Talvez tenha alguma situação da sua vida, alguma dor que esteja sendo paralisante. Talvez você também recebeu uma notícia como Jesus recebeu. Uma notícia de perda, uma notícia de morte, uma notícia de falência, um pedido de divórcio, um filho que está entrando por um caminho errado, desvirtuado sexualmente, mexendo com droga, não sei. Decepção com lideranças, tantas situações, você que sabe. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, não deixe isso te paralisar. Não deixe isso te matar. Não deixe isso abortar o que Deus quer continuar fazendo em você. Em nome de Jesus, tenha esse momento aí com o Senhor. Peça o Espírito Santo para te trazer memória. Se você precisa de liberar, entrar pelo caminho do perdão. Isso não é instantâneo não, gente. Não é ensine hoje, não. Mas entra pelo caminho, dá o primeiro passo que o Senhor te leva no resto do caminho. Escolha, decida.
decida perdoar e o Senhor vai te sustentar, te fortalecer e pacientemente Ele vai te conduzindo, de fé em fé, glória em glória, até ser dia perfeito.